aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre equações exponenciais. A gente já falou desse assunto, né, quando a gente falou sobre função exponencial. As equações que a gente tratou naquele momento, né, eram equações onde basicamente a gente tentava igualar, jogar todo mundo para a mesma base, para a gente poder igualar os expoentes e assim estar resolvendo aquelas equações, tá certo? Aqui você vai perceber que as equações não são possíveis de resolver utilizando essa técnica, tá certo? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o que a gente já aprendeu, né, nos logaritmos para poder estar resolvendo esses tipos de equações, beleza? Então veja bem, esse primeiro exercício que eu trouxe para compartilhar com vocês é um exercício que foi cobrado no concurso da ESA. E ele fala assim, dados log de 3 igual a A, isso quer dizer que é o log de 3 na base 10, né? Só relembrando, é igual a A. O log de 2 na base 10 é igual a B. A solução de 4 elevado a x igual a 30 é. Aí dá as opções todas em função de A e de B. No fundo, o que ele está falando para a gente para resolver essa equação, ou seja, encontrar o valor de x, né? E expressar esse valor de x em função de A e de B. Tá certo? Então, você observa o seguinte, a primeira coisa que você observa é que a equação que a gente tem aqui, né, que é 4 elevado a x igual a 30, ela não é possível de resolver, né? Não é possível, a gente não consegue resolver utilizando aquela técnica, né, de igualar, de jogar todo mundo para a mesma base, porque o 4 e o 30 aqui, por mais que eu tente, eu não vou conseguir botar a mesma base desse lado e desse lado aqui, tá certo? Né? Não vai adiantar. Então aqui, o que a gente faz para poder resolver esse tipo de equação? A gente usa a quarta consequência da definição de log, tá? E ela diz para a gente o seguinte, né? Se 4 elevado a x é igual a 30, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever log de 4 elevado a x é igual a log de 30, tá certo? Né? Então, eu estou tomando logaritmos na base 10 de ambos os lados da minha equação. Tá? Uma observação aqui é que eu não estou escrevendo, eu não estou multiplicando por log dos dois lados não. Tá? Eu estou tomando logaritmos de ambos os lados da minha equação. E o logaritmo que eu estou tomando é na base 10, por quê? Porque no enunciado eu tenho o log de 3 na base 10 e log de 2 na base 10. Tá? A princípio eu posso tomar na base que eu quiser aqui. Né? Eu poderia escrever na base 2, mas isso não vai adiantar de nada para mim porque os dados do problema estão na base 10. Beleza? Por isso eu escrevi aqui na base 10. Agora repara o seguinte, né? Esse cara aqui, o logaritmo de uma potência, o que eu faço? Esse x aqui vai cair na frente multiplicando o log de 4. Isso vai ser igual ao log de 30, beleza? Esse log de 4 está multiplicando x, então o meu objetivo é isolar x. Para isolar x, o que eu tenho que fazer? Passar esse log de 4 para baixo do log de 30, dividindo. Então eu vou ficar com log de 30 dividido pelo log de 4, beleza? Essa é a minha resposta. Tá? Só que eu tenho que colocar essa resposta em função dos dados do meu problema, ou seja, em função de A e de B. Como que eu vou fazer isso? Basta eu reparar que o 30 eu posso escrever como 3 vezes 10 e o 4 eu posso escrever como sendo quem? 2 ao quadrado. Tá? Eu não aconselho você a fatorar o 30, porque se você fatorar o 30 vai aparecer o 5. Aí você vai ter que escrever o log de 5, que é aquele log de 10 dividido por 2, fica mais trabalhoso. Tá certo? Então dessa maneira aqui o negócio flui mais rapidamente. Então veja bem, daí o que eu tenho? X vai ser igual a quem? Log de 30 fica log de 3 vezes 10, tá? E o log de 4 fica log de 2 ao quadrado, beleza? Utilizando propriedade aqui, logaritmo do produto, eu posso escrever log de 3 mais log de 10, concorda? Né? Tenho aqui um produto, posso expressar dessa maneira. O logaritmo da potência aqui, eu vou ficar com 2 vezes o log de 2. Esse 2 cai na frente do log de 2 multiplicando. Tá claro? Agora, trivial. O log de 3, ele disse para mim que vale A, eu coloco aqui. O log de 10, eu sei que vale 1, porque é log de 10 na base 10. Isso é consequência da definição, né? Então vai ficar A mais 1, beleza? E aqui vai ficar o 2 que multiplica o log de 2, só que o log de 2 vale B. Então, o logaritmo de 30
dividido pelo logaritmo de 4 é A mais 1 dividido por 2B. E a resposta é a letra D. Tranquilidade? Então você vê que é um exercício bem tranquilo de resolver, basta que você saiba as propriedades, tá certo? Então agora a gente vai resolver um segundo exercício que é um pouquinho mais elaborado. Vamos a ele. Então, pessoal, esse segundo exercício, ele diz pra gente o seguinte, ó. Economistas afirmam que a dívida externa de um país crescerá segundo a lei y igual a 40 vezes 1,2 elevado a x, sendo y o valor da dívida em bilhões de dólares e x o número de anos transcorridos após a divulgação dessa previsão. Em quanto tempo a dívida estará estimada em 90 bilhões de dólares? Aí ele dá, a gente manda considerar o log de 2, 0,30 e o log de 3, 0,48 para poder responder a pergunta do problema, tá certo? Então, para poder resolver esse problema, a gente tem que entender o seguinte, como o y, é o valor da dívida em bilhões de dólares, e ele quer saber quanto tempo a dívida vai estar estimada em 90 bilhões de dólares, a gente tem que entender que a gente tem que pegar y e igualar a quem? A 90, para poder descobrir o valor de x, que é o tempo em que a dívida estará estimada em 90 bilhões de dólares. Tá? Então, do enunciado, a gente tem o seguinte, ó, do enunciado, temos y vai ser igual a quem? 90, tá certo? Isso vai me dar uma equação exponencial, como você vai ver. Ó, no lugar do y, eu vou colocar a expressão, que é 40 vezes 1,2 elevado a x, que é igual a quem? 90. Tá claro? Daqui, o que eu vou tirar? Que 1,2 elevado a x vai ser igual a quem? 90 dividido por 40. Porque o 40 está multiplicando 1,2 elevado a x. Então ele passa para baixo do 90 dividindo. Posso cortar esse cara com esse. E daí eu tenho isso. Ó, 1,2 elevado a x igual a quem? 9 sobre 4. Que é uma equação exponencial onde eu tenho que encontrar esse valor de x. Para poder encontrar esse valor de x, a gente já sabe o procedimento. O que a gente vai fazer? Vai escrever log de um lado e log do outro. É claro que a gente vai escrever na base 10, porque os dados estão na base 10. Tá? Então eu vou escrever aqui log de 1,2 elevado a x igual a log de quem? De 9 dividido por 4. Tá claro? Esse x que está aqui, usando propriedade de logaritmo, logaritmo da potência, cai na frente multiplicando quem? O 1,2. Só que 1,2 eu sei que é 12 sobre 10. Concorda? Então já estou fazendo essa conversão. Estou transformando aqui de decimal para fração. Tá? Isso é igual a quem? Log de 9 dividido por 4. Beleza? Se eu quero descobrir o valor de x, eu tenho que isolar o valor de x. Então o valor de x vai ser quem? Vai ser, vou botar ele aqui, x vai ser igual o log de 9 dividido por 4, tá certo? Dividido pelo log de quem? De 12 sobre 10, beleza? Agora, usando esses dados, a gente tem que calcular o valor dessa expressão aqui, beleza? Então vamos ao cálculo dessa expressão. Então, pessoal, dando continuidade, a gente tem que calcular o valor dessa expressão. Então veja bem, aqui a gente tem um logaritmo do quociente. O que a gente faz? Logaritmo do quociente a gente pode separar como uma diferença. Então eu posso escrever log de 9 menos log de 4. Concorda? Porque uma divisão eu posso escrever dessa forma. Aqui a mesma coisa. Log de 12 sobre 10 eu posso escrever log de 12 menos log de 10. Tá claro? O que eu vou fazer agora? Vou fatorar o 9, o 4 e o 12. O 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1, 3 ao quadrado. O 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1, 2 ao quadrado. O 12 é por 2, dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1 aqui, então eu tenho 2 ao quadrado vezes 3, beleza? E o log de 10 a gente sabe que é 1, porque é log de 10 na base 10, então não precisa mexer com 10, tá? Então aqui vai ficar assim, ó,
log de quem? 3 ao quadrado menos log de 2 ao quadrado. Aqui vai ficar log de 2 ao quadrado vezes 3 menos log de 10. Tá claro? Isso aqui a gente já sabe fazer, né? Porque a gente já fez coisas parecidas com isso. Então, a gente utilizando o logaritmo da potência aqui, eu posso escrever 2 log de 3 menos 2 log de 2. Tá certo? E aqui eu posso escrever log de 2 ao quadrado mais log de 3, né? Menos log de 10. Então, aqui eu vou ficar com isso. 2 log de 3 menos 2 log de 2. Aqui fica 2 log de 2 mais log de 3 menos log de 10. Beleza? Agora é só substituir, né? E vai ficar tudo tranquilo. Aqui eu tenho, ó, log de 3, ele me diz que é 0,48 e o log de 2 é 0,30. 2 vezes 0,48 vai dar 0,96, tá? 2 vezes 0,30 vai dar 0,60. Aqui eu tenho 2 vezes 0,30 também vai dar 0,6, 0,60. Então vai ficar aqui 0,60. Aqui eu tenho o log de 3, que é 0,48. E o log de 10, que eu sei que vale 1. Tá certo? Então aqui, no final, eu vou ficar com o quê? 0,96 menos 0,6, ou 0,60, vai dar 0,36. Aqui vai dar 0,60 mais 0,48, vai dar 1,08. 1,08 menos 1 vai dar 0,08. Beleza? Eu tenho o mesmo número de casas decimais, né? Então eu posso já eliminar as vírgulas. Eu tenho o mesmo número no numerador e no denominador. Então eu posso escrever só 36 dividido por quem? Por 8. 36 por 8, né? Se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu tenho o quê? 36 por 2 vai dar 18 e 8 por 2 vai dar 4. Tá certo? Se eu simplificar isso aqui novamente por 2 e por 2, poderia ter simplificado logo por 4, né? Mas enfim, aqui vai dar 9 sobre 2, tá? E 9 sobre 2, a gente sabe que é 4,5. Só que é 4,5 o quê? Anos, né? A resposta, porque esse valor de x, ele está em anos, beleza? Com isso daí a gente concluiu a solução do exercício 2, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido bem esse assunto, porque é um assunto muito cobrado aí nos vestibulares, tá? No Enem. Então, é um assunto que vale a pena a gente entender bem, tá certo? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe, sim, enormemente a vida de cada um de vocês. Valeu!